Não houve tema federativo essa semana mais importante que a reunião da equipe econômica com os governadores, do próprio presidente da República em exercício, Michel Temer, com os governadores, na busca de uma repactuação para o endividamento dos estados brasileiros, à luz da elevada crise fiscal, que não é uma particularidade do governo federal, mas está presente de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade em todos os nossos estados. Mas essa, senador Garibaldi, não é a primeira vez que uma grande concertação dessa natureza é desenhada. No final dos anos 90, os estados brasileiros enfrentavam uma crise financeira tão grave como essa que nós estamos atravessando hoje, senador Tasso Gereissati. O fim da inflação e as brechas legais que existiam à época, eu me refiro aos anos de 97, 98, com a ausência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou a vigorar a partir de 2001, naquele ambiente era permitido que os estados se endividassem sem limite e, mais do que isso, que os estados à época se valessem das chamadas antecipação de receitas orçamentárias, ou mesmo que os estados pudessem se financiar sem limites através dos seus bancos públicos. Estado com banco público hoje é uma raridade, inclusive o meu. O Estado do Espírito Santo tem ainda um banco público que é gerenciado com as mais modernas ferramentas de austeridade, de profissionalismo, de meritocracia, e por isso mesmo é um banco público estadual que distribui dividendos para o seu principal acionista, no caso, o governo do Estado, para ser mais preciso, o povo do Estado do Espírito Santo. Mas, à época, a crise dos nossos estados com os seus bancos, essas dívidas e essa crise estava alcançando um patamar insustentável. E, ao fim e ao cabo, esses bancos estaduais, juntamente com a crise fiscal dos estados brasileiros, estava gerando um risco sistêmico, com dimensão de contaminação de todo o sistema financeiro nacional. O que fez, à época, o nosso sempre estimado e respeitado presidente Fernando Henrique Cardoso, diante da iminência dessa crise sistêmica, das suas consequências e do seu efeito cascata, não apenas no setor público, mas no setor privado, e as evidentes repercussões negativas que isso poderia gerar na economia brasileira, como de resto, a União, o governo federal à época, resolveu assumir as dívidas dos estados e, em contrapartida, estabeleceu um contrato de conduta a ser seguido, ou seja, um dever de casa para esses estados que, à época, foram socorridos pelo governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, numa atitude preventiva para eliminar os riscos que, à época, existiam e eram reais, de uma crise sistema avassaladora em nosso país, uma crise sistema no setor público, no setor financeiro. Nesse processo de renegociação de passivos à época, a União assumiu, a valores da época, 102
bilhões de reais de dívidas que não eram do governo federal, que eram dos governos estaduais. Valores da época que, se nós, evidentemente, trouxermos para valor presente, esse valor chega à cifra de 500, 600 bilhões de reais. É mais ou menos esse o valor das dívidas que estão sendo renegociadas por essa proposta, que ainda vai merecer a avaliação do Congresso brasileiro. Essas dívidas à época foram parceladas em 30 anos, senador José Aníbal, a uma taxa de juros de 6% a 7,5% ao ano, mais a correção monetária do GPDI. Em troca desta reestruturação do passivo acumulado dos estados brasileiros, o governo exigiu maior disciplina fiscal dos estados por meio de um contrato com metas relacionadas. Ou seja, o presidente Fernando Henrique, à época, reestruturou todo esse sistema, mas estabeleceu o dever de casa para os estados brasileiros. Estabeleceu que a dívida financeira estabeleceu metas relacionadas à dívida financeira em relação à receita líquida, resultados primários, despesas com servidores públicos, arrecadação de receitas próprias, privatizações, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial, além de despesas de investimento. Ou seja, os estados que foram agraciados por essa repactuação tiveram que se comprometer com metas. Na ocasião da celebração dos contratos de renegociação de dívida, as taxas de juros da economia brasileira eram bem elevadas. Portanto, se os estados brasileiros resolvessem fazer essa renegociação ou repactuação junto ao mercado, evidentemente pagariam uma taxa significativamente superior às taxas que foram oferecidas pela União. Verificou-se, em poucos anos, que esse acordo foi um péssimo negócio para a União, pois ela captava a uma taxa bem superior à taxa que financiou a repactuação dos passivos estaduais. Ou seja, na relação federativa, esta repactuação foi uma repactuação a favor dos estados. Compreendeu a União, à época, que se não desempenhasse esse papel como líder da federação, os estados brasileiros entrariam e mergulhariam num colapso muito grande. E foi um ato estratégico, de extraordinária responsabilidade com o presente e com o futuro. De acordo com estudos do IPEA, essa diferença do que a União pagava pela dívida dos estados e o que recebia, ou seja, a diferença que foi subsidiada pelo governo federal. E aqui vamos deixar claro, se é subsidiado pelo governo federal, é subsidiado pelo povo brasileiro, porque, na realidade, são os contribuintes brasileiros que sustentam as receitas governamentais. Mas esse subsídio, ele é contabilizado no montante de 209 bilhões de reais até 2013. Esta é a contabilidade oficial do volume de recursos que, à época, foi subsidiado por todo o país para repactuar as dívidas dos estados brasileiros. E isso, senador José Maranhão, aconteceu em 1997. Com vistas a evidenciar, tornar material... Se Vossa Excelência me permitir uma parte... Com muita honra, eu vou ouvir Vossa Excelência após aqui 2 parágrafos, porque Vossa Excelência vai se interessar muito pelo que vou falar aqui, até por ter sido governador, Vossa Excelência conhece bem essa realidade. Mas com vistas a tornar tangível, com vistas a materializar
ordem de grandeza do montante dos subsídios que foi financiado pela União aos estados, registra-se que esse subsídio representou aproximadamente 50% de todos os recursos transferidos do Fundo de Participação dos Estados para o conjunto dos estados brasileiros neste mesmo período. É desta ordem e desta grandeza o volume de subsídios que o governo federal assumiu naquela época. Aí eu chamo a atenção dessa que é uma questão central. A questão fundamental nesse mecanismo é que a provisão desses subsídios, ela não foi equitativa, ela não foi justa entre o conjunto dos estados brasileiros. Apenas o estado de São Paulo, a título de ilustração, senador Dário Berger, recebeu à época o correspondente a 70% dos subsídios distribuídos, por uma razão óbvia. A sua dívida era maior, como é a maior. Naturalmente que se o meu estado deve 1 bilhão e 200 milhões de reais à União, por operações de crédito acumulada ou dívida fundada ao longo da nossa história, e São Paulo deve 200, evidentemente que se há uma repactuação, e se essa repactuação é subsidiada pelo governo federal, é evidente que grande parte dessa repactuação ou desse subsídio não guarda uma relação com a justiça, muito menos com a iniquidade. Outros estados receberam também montantes importantes à época. São Paulo ficou com 70% do subsídio, mas o Rio Grande do Sul ficou com 9%, o Rio de Janeiro ficou com 6%, o Paraná ficou com 3%, Santa Catarina ficou com 2%, e se somarmos todos os subsídios dos estados do Norte e do Nordeste, o subsídio recebido foi inferior a 5% do total, ou seja, em 1997, a União financiou a repactuação dessas dívidas, que custou, à época, 209 bilhões de reais. Desse total, menos que 5% foi o total das dívidas dos estados do Norte e do Nordeste. Por que eu trago esse assunto à baila? Porque, de novo, 30 anos depois, nós estamos vendo o governo federal fazer o mesmo tipo de negociação com o mesmo tipo de injustiça. E na condição de representante da Federação Brasileira, que somos nós, o que diferencia o Senado brasileiro da outra casa parlamentar? É que aqui, São Paulo tem 3 representantes, mas o Espírito Santo também tem 3, igual o Rio Grande do Norte, igual Santa Catarina, igual o Ceará, igual a Paraíba e assim por diante. E, portanto, esse debate nós precisamos fazer aqui. Ouço com prazer o meu eminente presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador José Maranhão. Em seguida, ouço o senador Tasso Gereissati. Eu gostaria de aqui dar um depoimento, porque a época em que essa negociação ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso, eu estava governando a Paraíba. Mesma época que o senador Tasso Gereissati, que o senador Garibaldi Alves. Eu queria só fazer uma observação. Não vai aqui nenhum juízo de mérito, mas só para colocar os fatos no seu devido lugar. Quando o governo Fernando Henrique Cardoso nos convocou para fazer uma negociação das dívidas do Estado com a União, até então, o Tesouro Nacional era a casa dos milagres. Os governadores, os prefeitos das grandes cidades, quando tinham dificuldades, até dificuldades de caixa, vinham a Brasília e voltavam com a mala cheia de dinheiro. No governo Fernando Henrique Cardoso, aconteceu o contrário. O presidente, consoante
a sua responsabilidade com as agências internacionais de crédito, não é? E a política do Fundo Monetário Internacional, convocou todos os governadores para uma negociação que implicou em pagar dívidas do passado para as quais nós não tínhamos contribuído de forma nenhuma e dívidas altas. No caso da Paraíba, quando nós fomos chamados a negociar a primeira vez, havia um comprometimento de 18% da receita corrente líquida com as dívidas levantadas, porque pagas elas não eram pagos, eram créditos que eram submetidos a rolagens permanentes. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu-se a responsabilidade fiscal com os entes federativos, com os estados. E então, nós negociamos essas dívidas, que comprometiam inicialmente 18% da receita corrente líquida, e deixamos-la, quando terminou o nosso mandato, em apenas 11%, que era um valor tido como um dos mais baixos entre os estados do porte do estado da Paraíba. Mas para viabilizar esse encontro de contas com o governo federal, nós tivemos que privatizar a empresa distribuidora de energia elétrica e o Banco do Estado da Paraíba. E uma coisa que eu gostaria de frisar aqui: antes de chegar a esse ponto, nós iniciamos um enxugamento do Banco do Estado da Paraíba. E pelos critérios estabelecidos à época pelo Banco Central, a situação de liquidez que tinha, depois dessas providências, o Banco do Estado da Paraíba, nos daria direito a abrir mais 20 agências. E era isso que eu queria fazer. Mas as políticas restritivas para conduzir a esse enxugamento das dívidas não nos permitiram. Então, eu fui um dos últimos estados a fazer privatização em absoluto estado de necessidade, porque o Banco do Estado, que tinha apenas 2 agências, não podia sobreviver e pagar os seus custos com que essas 2 agências geravam pelas suas operações. Já a Saelpa, que era a empresa distribuidora de energia elétrica, que também foi o último estado a privatizar, nós não tivemos outro caminho senão fazer isso. À época, eu entendia, pela minha formação política e ideológica, que não era uma boa coisa privatizar a empresa de distribuição de energia elétrica. Mas, a partir de leis que tinham sido votadas no Congresso Nacional, a empresa concessionária de energia elétrica não tinha outro caminho, porque, se não o fizesse, aquelas empresas que já estavam privatizadas, pagando apenas uma pequena taxa de transporte à empresa do Estado, entrava nos nossos clientes com a vantagem de ser uma empresa privada com muito mais versatilidade. E aí nós já estávamos ameaçados de perder os nossos melhores fornecedores. Então, nesse quadro assim de absoluta necessidade, estava como o náufrago, que só tem uma tábua, não é, que restou do navio afundado, e o estado de necessidade é exatamente isso. É um excludente, inclusive, da penalidade, quando 2 náufragos disputam a mesma tábua de salvação. Então, nós privatizamos também a empresa de energia elétrica, não para pagar a dívida, porque nós conseguimos pagar a dívida sem precisar da liquidação desses ativos do Estado. Mas nós chegamos a bom termos e as finanças do Estado, não é, que viviam com esse comprometimento colossal, passaram a desfrutar no próprio Ministério da Fazenda de um conceito, modesta parte, bastante alto. Era o ministro, era o doutor Malan. E eu me lembro que nós tínhamos que vir aqui a Brasília
3, 4 vezes por mês para negociar. E ele fumando aquele indefectível cachimbo, de um fumo muito ativo, eu dizia: ministro, eu tenho uma reivindicação. Quando o senhor vier conversar comigo, apaga esse cachimbo, que eu acho que isso tem algum preparo aí. Porque o homem era duro demais na negociação. Mas chegamos a um bom resultado. É esse depoimento que eu gostaria de dar, mas já naquela época, e Vossa Excelência tem toda a razão no discurso que faz, os estados menores levavam a pior em relação às grandes economias dos estados grandes. Eu agradeço o rico depoimento de Vossa Excelência, que viveu, não por ouvir dizer, mas foi protagonista dessa importante e estratégica arquitetura liderado à época pelo ministro Pedro Malan e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Não fosse a sua visão estratégica, não fosse a sua visão de futuro, até porque, à época, nós não tínhamos a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal passou a existir a partir de 2001. Por óbvio, essas negociações com os estados, elas têm e fazem todo o sentido. Até porque nenhum de nós deve desconhecer que, de certa forma, o governo federal e a União são responsáveis, em grande parte, pelo colapso que vivem os nossos estados, por ter mergulhado o nosso país na mais complexa crise econômica dos últimos 100 anos. O nosso país não está vivendo uma recessão sem origem e consequência. A recessão econômica tampouco tem a sua origem na crise internacional, porque outros países viveram a crise como nós estamos vivendo e tomaram medidas no tempo certo. O que não aconteceu no passado recente, porque se colocou o interesse do projeto de poder e de reeleição a todo e qualquer custo, e aí arrombaram o Brasil. E aí a desorganização fiscal, a recessão econômica, levou, de fato, a uma desidratação das nossas receitas estaduais. É verdade que muitos dos nossos estados, no passado recente, também não fez o dever de casa. Eu faço aqui um paralelo, inclusive, com o estado do Rio de Janeiro. Se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de fazer uma observação aqui que me parece pertinente nas considerações que Vossa Excelência está fazendo. Eu acho eu achava e continuo achando que nesse endividamento irresponsável dos estados, tem dois agentes que são altamente responsáveis por isso. Primeiro, a gula das instituições financeiras internacionais, que se deixaram levar pelo atrativo do pagamento de altas taxas de juros na contratação de empréstimos com o Estado membro da Federação. O segundo responsável é o próprio governo federal, que, por razões outras das suas relações internacionais, muitas vezes induziram os próprios estados a praticar esse endividamento, com facilidades, com compromissos globais dos próprios interesses da União. Eles induziram muitos governadores que não tinham a necessária responsabilidade a se endividarem com esses empréstimos. Por isso que eu digo que a época anterior a Fernando Henrique Cardoso, o Tesouro Nacional era a casa dos milagres, porque o Tesouro Nacional, em todas esses empréstimos, entrava como avalista, entrava como corresponsável por esse endividamento. A Casa da Moeda... Depois houve até outra fase em que certos governadores, não eram muitos, atraídos pela saída fácil, chegaram a eleger precatórios como empréstimo de financiamento de obras de longa execução. E precatório, na realidade, não tinha nada a ver
com financiamento de obras como escolas, hospitais, etc. Meritórias, não há dúvida nenhuma. Mas como se vai financiar um hospital, uma escola, no empréstimo de curto prazo, e que já começava desgastado, não é, pelo deságio? Nos precatórios, chegou-se a um ponto de cobrar até um deságio de 45%. Quer dizer, o governador que tirasse 100 milhões, ele iria receber apenas 550 milhões do empréstimo. E ainda vencendo o juro. E pior de tudo, para o resgate num prazo de curto tempo, 12 meses, para financiar obras permanentes, obras importantes do Estado, mas que não geravam receita suficiente para ir de encontro a esses compromissos. Como diz Vossa Excelência, não era a Casa da Moeda, como diz o nosso povo, era a casa da mãe Joana. Mas a Casa da Moeda, eu digo a Casa da Moeda porque, no final de contas, quem paga tudo isso é o Tesouro Nacional. Mas, evidentemente, que as opções equivocadas por parte da equipe econômica do governo afastado legaram aos nossos estados grandes problemas com sua arrecadação. Mas eu ouço com prazer o senador Tasso Gereissati, que à época também era governador de estado e que seguramente pode dar aqui em seguida o senador Cristóvão Buarque, do que representou aquele período, porque, de novo, nós estamos vivendo uma situação muito parecida e nós não podemos permitir que a história se repita como farsa. A história não pode se repetir como farsa. É preciso que isso deixe um aprendizado pedagógico, porque isso não custa aos governantes. Na prática, isso custa à população brasileira. Essa, ao fim e ao cabo, é que paga naturalmente essas despesas adicionais. Mas eu ouço com prazer o senador Tasso Gereissati. Senador Ferraz, senhores senadores, por coincidência nós temos aqui juntos 3 ex-governadores, o senador Maranhão, que já saiu, dessa época, na época da renegociação com o Malan, também, né? E 4, que é um nordestino de Brasília, que fizemos essa renegociação. Mas o que eu queria focar aqui, e o senador Maranhão já fez uma preleção bastante completa sobre a situação dos estados naquela época, é que já para mim, aquela renegociação, senador Garibaldi, era a segunda, porque eu já tinha feito uma primeira no governo Sarney. E, em seguida, fizemos com a renegociação com o Malan, em que foi a negociação mais completa, porque realmente ele fez dentro de um cenário de reestruturação das finanças públicas do país, em todos os níveis, União, estados e municípios, e em que nós já ali estabelecíamos uma série de regras que nós teríamos que cumprir para fazer jus àquela renegociação. Mas já naquela época, havia, por nós, parte dos governadores, naquele momento, principalmente do Nordeste, uma muito clara percepção que aquela negociação era injusta em relação aos estados menores do Nordeste e do Norte, porque a nossa participação no tamanho da renegociação era ínfima comparada ao total. E praticamente 5 ou 6 estados detinham grande ou a maior parte dessa renegociação, sendo as grandes beneficiárias. Exatamente como hoje. Exatamente o que se repete. Se pegar daquela época para cá, senador Cristóvão, como bem salientou o senador Ferraz, embutido nessa renegociação, já que o custo de captação que o governo federal tem em relação ao custo que ele cobrou dos estados na renegociação, existe uma diferença, tem um subsídio grande
embutido aí nessa renegociação, que foi o que o senador Ferraço, se não me engano, chamou a atenção no seu discurso. Então, daquela época para cá, que 20 e tantos anos, 20 anos já? Talvez 20 anos? Dessa segunda renegociação é menos. Você tem um subsídio dado pela União aos estados, como a desproporção é enorme, esse subsídio concentrou-se nos estados mais ricos e não nos estados mais pobres, como o que se era de esperar numa política de melhor distribuição de renda. E agora está acontecendo a mesma coisa. O senador Ferraço acabou de dar um número que eu não tinha ainda realizado, que em apenas 6 estados, é isso, senador Ferraço, se não me engano, 6 estados, eu me lembro do número final, somente 5% do valor dessa renegociação que está sendo feita agora, dos subsídios, dessa renegociação que agora se repete, vão para os estados menores, vão para o restante dos estados, retirando os 10 maiores estados da federação. Basicamente, eu estou fazendo uma conta arredondando. O que, no fim, define uma política gigantesca de concentração e que é de um valor extraordinário. A lembrança do senador Ferraço vir colocar esse ponto aqui, porque isso não pode passar em branco. Nós temos que discutir com bastante veemência essa questão. E, nesse momento, então, que nossos estados, do Nordeste principalmente, está aqui o senador Armando Monteiro também, nós estamos vivendo um problema de seca ainda, senador Elmano do Piauí. Então, nós precisamos fazer valer um pouco a nossa presença nesse cenário e ver qual é a compensação, que não é uma compensação porque o outro tem mais, mas qual é o tipo de equalização que a gente tem que fazer e tem que lutar para que os nossos estados não sofram um processo de distanciamento maior ainda em relação aos estados mais ricos do país e mais fortes do país. E eu me comprometo aqui com o senador Ferraço e com os outros de começar a estudar, levantar mais esses números, para que a gente possa, já na próxima semana, abrir um debate bem franco com o governo federal e conclamar os nossos governadores dessas regiões a que assumam essa luta, porque é uma luta que nós não podemos deixar passar em branco. Parabéns pela sua lembrança, que foi muito importante. Os dados que dispõe o senador Tasso Gereissati, agradecendo o concurso do pronunciamento de Vossa Excelência e o testemunho vivido, é que, à época, esses subsídios foram, em 97, da ordem de 209 bilhões de reais. 70% desses subsídios foi para São Paulo, 9% para o Rio Grande do Sul, 6% para o Rio de Janeiro, 3% para o Paraná, 2% para Santa Catarina. Todo o Norte e Nordeste, incluindo o meu Espírito Santo, não chegou a 5%. Não chegou a 5%. De novo, nós estamos vendo uma renegociação ser feita nos mesmos moldes. Escuta, nos últimos 5 anos, as despesas com o pessoal no Rio de Janeiro subiram 70% acima da inflação. Eu vou repetir, nos últimos 5 anos, a despesa com o pessoal no Rio de Janeiro subiu 70% acima da inflação. Eu fui vice-governador do Espírito Santo, junto com Paulo Artung, e quando nós deixamos o governo do Estado, a folha de pagamento, em 2010, era da ordem de 260 milhões de reais. Paulo Artung volta ao governo em 2015 e a folha foi para 430 milhões de reais, portanto, muito acima da inflação. E claro está que houve uma expansão do gasto público, como se nós fôssemos, talvez, a parábola da cigarra e da formiga. No tempo da bonança, nós não poupamos, não acumulamos, não economizamos. Na prática, senador Cristóvão Buarque, e já ouço Vossa Excelência, os estados viveram como um novo rico.
e o novo rico ele é imprudente. Ele gasta de qualquer maneira e sem responsabilidade, e quando o inverno chega, ele não está preparado para superar as suas dificuldades. De modo que, também no Espírito Santo, nós enfrentamos uma situação dessa. O nosso governador, Paulo Artung, que lidera o movimento ao qual eu faço parte, assim que assumiu o governo em 2015, adotou medidas muito duras, renegociou o orçamento, retirou quase 1,5 bilhão do orçamento, porque o barril do petróleo, os royalties, que é muito importante para o nosso Estado, eles estavam estimados com receita absolutamente fora da realidade. A estimativa era do royalties 2015 no barril de petróleo a $100 e o barril de petróleo já a 50. Então, de novo, o governador Paulo Artung é convocado pelo povo capixaba para reestruturar as finanças do nosso Estado. E nós estamos dando um duro danado nesse ano e meio, ralando dia sim, outro também, para manter as contas absolutamente em dia. E dá orgulho a qualquer um de nós capixabas saber que nessa dificuldade toda que está aí, as nossas contas estão absolutamente em dia e ainda estamos conseguindo fazer investimento com recursos próprios. Mas no nosso último ano de governo, nós chegamos a investir 16% da nossa receita corrente líquida. Isso hoje está a 1%. Então, os nossos estados perderam capacidade de investimento. Agora, a minha pauta como senador capixaba e do meu estado com a República não é essa. A minha pauta não é essa, porque o nosso estado não está alavancado e, na verdade, esse tipo de negociação premia quem não fez o dever de casa. E essas negociações terão que passar por uma reflexão em torno da proposta de emenda constitucional e também a lei de responsabilidade fiscal terá que ser enfrentada, terá que ser alterada. Portanto, eu julgo que esse debate é um debate absolutamente pertinente à casa que representa os estados brasileiros e, por isso, eu ouço com prazer o senador Cristóvão Buarque. Senador Ferraz, ainda bem que temos vozes ainda como a sua, capaz de vir aqui alertar sobre erros que parecem acertos para todos. Parecem acertos porque, de fato, tem uma dimensão de acerto no imediato, no local. E tem uma genialidade política de resolver um problema imediatamente que estava pendente. Tem também um mérito de encontrar uma saída para que o Rio de Janeiro, que nesse momento representa o Brasil inteiro com as Olimpíadas, embora eu tenha sido contra sempre aqui esse negócio de trazer Olimpíadas para o Brasil, como a Copa também, mas trouxeram. Agora a gente tem que fazer com que ela dê certo. Ela é um produto nosso. Tem esse lado. E isso está seduzindo todo mundo. Mas, a meu ver, esse gesto, a médio e longo prazo, pode ter consequências tão negativas como outras ações que nos acostumamos. Inclusive, senador Ferraz, eu me pergunto, se analisando com certa inteligência, a gente não pode considerar isso que foi feito pelo presidente Temer uma pedalada, uma monumental pedalada positiva para resolver a crise imediata de alguns estados, mas que compromete o bom comportamento, a solidez da economia dos estados e do Brasil no longo prazo. Mais uma vez, fizemos um ato competente, de genialidade prisioneira, do imediatismo, sem levar em conta o longo prazo, e do local, cada estado, e não o Brasil, que é uma coisa maior do que a soma dos estados, como o Brasil é maior do que a soma de todos os brasileiros de hoje. O Brasil é a soma dos brasileiros de hoje e dos que virão no futuro. Os estados de hoje são a soma dos estados de hoje, mas não das populações que ainda virão. Eu temo muito que nós estejamos fazendo algo que vai, por exemplo, ferir o principal vetor do futuro do Brasil na economia, que é a credibilidade. Cria uma perspectiva. Eu vi o ministro Meirelles falando sobre isso numa entrevista com a Miriam, a jornalista, e não me convenceu perfeitamente os argumentos dele de que isso não traria nenhum peso para o orçamento, porque já estava previsto.
na nova meta fiscal votada. Exatamente. Mas vamos supor que não trouxesse. Mas, de qualquer maneira, é um dinheiro que estava aí, que poderia ser usado reduzindo o déficit, então. Eu creio que nós estamos afetando a credibilidade, estamos dando um incentivo à irresponsabilidade, estamos tirando, deixando de reconhecer, por exemplo, o que fez o governador Artung, que o senhor falou aí muito bem da capacidade de pôr ordem nas coisas, mesmo a muito custo político, mas não falou algo que eu quero dizer. Ele tem tido a competência de usar recursos de fora, privados, em parcerias público-privadas extremamente eficientes, como eu visitei lá, belas escolas, graças à parceria público-privada, sem colocar o dinheiro do Tesouro do Espírito Santo. Em vez de incentivar esse tipo de soluções, nós estamos incentivando cobrir os buracos criados por irresponsabilidades, contando o preço do petróleo mais alto do que se manteria, e todos sabiam que isso iria um dia estourar, não levar em conta as bolhas que estão por aí voando, contaram como se elas fossem permanentes, e agora, em vez de darmos um choque de responsabilidade, um choque de realismo e um compromisso com o futuro, essa proposta resolve, sim, isso é bom, problemas imediatos, mas deixa uma sequela muito grande na maneira como nós devemos tratar as contabilidades dos nossos estados, nossos municípios e da União. Eu me preocupo muito com essa solução que foi dada. Podíamos tratar o Rio de Janeiro como um caso à parte. O Brasil tem que entender que, nesse momento, o Rio é algo diferente, apesar de todos os erros dos últimos governos. Temos que tratar bem do Rio de Janeiro. É uma questão nacional, o Rio de Janeiro hoje. Mas não precisava da maneira como foi feita para o Brasil inteiro e, a meu ver, com grande dose de irresponsabilidade fiscal. Veja o que eu estou dizendo. Nós temos uma comissão trabalhando aí há semanas, eu faço parte, para dar o impeachment da presidente Dilma, por irresponsabilidade fiscal, por crime de responsabilidade fiscal. Por pedaladas. Eu creio que uma análise cuidadosa, rigorosa, com uma certa imaginação, é verdade, poderia dizer que foram pedaladas, com boas intenções, como a das Dilma também, mas irresponsavelmente. Eu lamento que isso tenha acontecido e fico feliz que o senhor esteja trazendo isso aqui, o que não é fácil, porque nós representamos os estados. Então, nós tendemos a representar os estados, mesmo quando é contra o Brasil. Veja o que estou dizendo, representar um estado contra o Brasil é possível, sim, quando a gente atende uma corporação. O estado, às vezes, funciona como uma corporação. Temos que pôr o Brasil em primeiro lugar e ver o nosso estado dentro dessa entidade chamada Brasil. Assim como Vossa Excelência, eu também defendo a mais absoluta e plena solidariedade ao Estado do Rio de Janeiro, pela circunstância das Olimpíadas, até porque o Rio, todos nós nos sentimos um pouco carioca, o Rio já foi a nossa capital, não é disso que se trata, toda a solidariedade ao Rio. A questão central é que há movimentos contraditórios. Há movimentos contraditórios. No momento em que nós precisamos reduzir a expansão fiscal, o que nós estamos fazendo é um movimento na outra direção. E quando nós olhamos para o futuro, eu, como Vossa Excelência, que cultuo a disciplina fiscal, porque acho que o Estado brasileiro, de uma forma geral, tem sido perdulário, irresponsável e inconsequente, à medida em que consome tudo que arrecada com sua existência, sem capacidade para fazer as políticas necessárias e adequadas, e sem capacidade de monitorar os escassos recursos que são aplicados em diversas dessas áreas. Não é disso que se trata. O que eu estou a dizer aqui é que, do ponto de vista nacional, essa não é uma boa agenda. E do ponto de vista do Estado que eu represento aqui, que é o Espírito Santo, eu me sinto injustiçado. Porque os capixabas fizeram o dever de casa, se sacrificaram, nós ralamos, nós economizamos, nós poupamos. Quando todos estavam navegando em mar de almirante, em céu de brigadeiro, portanto, essa não é a pauta do Espírito Santo. Até porque o meu Estado não se apresenta como problema. O meu Estado e os capixabas não se apresentam como mala sem alça. Muito pelo contrário, nós nos apresentamos como solução, porque foi a partir do esforço do nosso povo, da nossa gente, da nossa capacidade de se organizar, que nós demos a volta por cima.
E, portanto, esses temas terão que ser aprofundados aqui na Casa da Federação Brasileira. Por isso mesmo, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e ouço com enorme prazer o nosso estimado presidente da Comissão de Infraestrutura, esse experiente homem público brasileiro, o senador Garibaldi Alves. Eu agradeço, senador Ricardo Ferraz, mas parece que a minha experiência, nesse caso, eu vou ter que... Não vou me penitenciar, porque hoje eu fiz um discurso no início da sessão, eu salientei que, finalmente, os estados estavam sendo vistos pelo governo federal e que a negociação, claro, seria proveitosa porque os estados estão realmente numa dificuldade impressionante. Eu até saúdo o exemplo do Espírito Santo, que está com as suas contas equilibradas. Mas Vossa Excelência sabe hoje que são poucos os estados que apresentam essa performance do Espírito Santo. Então, em tese, eu aplaudi o acordo feito, que o senador Cristóvão até está chamando de pedalada. Mas eu não acredito que isso se constitua numa pedalada fiscal. Agora, reconheço que Vossa Excelência está aprofundando um debate com relação aos estados menos desenvolvidos, que deve levar os governantes desses estados a uma preocupação. Até porque, no noticiário da imprensa, quem saiu insatisfeito, pelo que eu li, foi o estado de São Paulo. Vejam o impacto, e já caminho para o encerramento, vejam o impacto, já ouço Vossa Excelência. Na verdade, não é uma parte, é só uma justificativa breve, se Vossa Excelência me permite, justificar com a presidência o meu voto favorável nas duas votações em relação ao Simples Nacional e a indicação do senhor Mário Povoa para a ANTAC. Obrigado, senador. Foi não, senador Randolfo. Veja, Vossa Excelência, senador Garibaldi, já caminhando para o encerramento. O Espírito Santo, meu estado, tem uma dívida muito pequena, de 2,4 bilhões. Por que tem uma dívida pequena? Porque, ao longo dos anos, nós tratamos a nossa dívida com absoluta disciplina e responsabilidade. Nós não empurramos para debaixo do tapete. A título de ilustração, o Estado de São Paulo deve 221 bilhões, ou seja, quase 100 vezes o que deve o Espírito Santo, o Estado que eu tenho o dever de representar nessa casa. Mas eu não estou apenas a defender o meu Estado, eu estou a defender princípios, valores, porque tem gente aqui nessa casa, e Vossa Excelência sabe disso, que acha que dinheiro nasce em árvore. E foi por conta de achar que dinheiro nasce em árvore, é que o nosso país está mergulhado na maior desorganização e na mais complexa crise, que não é financeira, é econômica. Crise parecida com essa só nos anos 20. Ouço, Vossa Excelência. Não, eu só queria dizer, senador, que já que eu fui governador, o Rio Grande do Norte é um dos estados menos endividados. Agora, era necessário que o governo agora fizesse um esforço, ou já deveria ter feito um esforço como fez o governo do Espírito Santo. É evidente que as coisas para nós capixabas não estão fáceis, muito pelo contrário. Eu disse aqui, o governador Paulo Artung foi de novo convocado para reorganizar as contas públicas do Espírito Santo. Governador, pela terceira vez, eu tive a honra de ser seu vice-governador durante um período no seu segundo governo, e nós demos um duro danado para colocar a casa em ordem. Foi trabalho duro, economia, austeridade, moralidade, prioridade na aplicação, respeito ao dinheiro público, para chegar até aqui. Então, é preciso que essas coisas sejam valorizadas. Vejam, nesses 6 meses em que os pagamentos dos serviços da dívida estarão suspensos, o meu estado, o Espírito Santo, terá uma folga financeira de apenas 90 milhões em 6 meses.
Para comparação, esse valor representa apenas 0,8% da nossa receita corrente líquida. Permite uma parte? O meu Estado precisa ser solidário com os demais Estados da Federação, por óbvio. Não estamos aqui a deixar de reconhecer. O que nós estamos reclamando aqui é que nós precisamos cultuar os valores. Precisamos valorizar aqueles que trabalham. Senão, nós sempre estaremos valorizando e fortalecendo aqueles que fazem da gastança uma premissa na atividade pública. E nós estamos, nesse momento, discutindo exatamente isso. O governo da presidente afastada, e eu já ouço Vossa Excelência, senador Lazier, pagou de juros em 2015 mais de 500 bilhões de reais. O correspondente a 17 a 18 anos de programa Bolsa Família, é disso que se trata. A irresponsabilidade, a falta de consequência, dinheiro que falta para que nós possamos prover iniciativas e assistências absolutamente fundamentais à sociedade, sobretudo às pessoas mais pobres, mais humildes, que precisam do apoio do Estado brasileiro. Esse é o dinheiro que está faltando. 500 bilhões de reais, ou melhor, 508 bilhões de reais foi que pagou em 2015 o governo federal de juros, para justificar e tapar a gastança desenfreada. Ouço com enorme prazer o meu querido e estimado amigo, senador Lazier Maia. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz. Eu estou escutando aqui há mais de meia hora, com toda a atenção, o seu brilhante discurso, como sempre, mas eu quero me permitir fazer algumas observações. O tema dos juros é um bom assunto. Nós pagamos juros escorchantes. O Rio Grande do Sul tem sido extremamente penalizado por isso. Agora, eu queria lembrar o seguinte: o Brasil depende primordialmente de 5 estados brasileiros, aqueles que mais contribuem para o PIB brasileiro. São pela ordem: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. São os estados que trabalham, que produzem. Entretanto, um desses estados, ou 2 desses estados, estão na penúria, estão à míngua. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os 2 mais devedores hoje, os 2 em piores condições. Numa eventualidade, porque o Rio Grande do Sul, e eu quero falar logo depois de Vossa Excelência, quero ocupar a tribuna, estou inscrito, o Rio Grande do Sul contribuiu para este país durante anos e anos, durante a época em que o Rio Grande do Sul foi um estado rico. Agora, a decorrência de uma série de fatos, entre eles maus governos. Teve um governo que afugentou os grandes investimentos que estavam por instalar-se no Rio Grande do Sul. E até hoje o Rio Grande do Sul está pagando tributo pelo receio daqueles que querem investir lá, de que se repita aquilo que aconteceu no início deste século. Então, presidente, senador Ricardo Ferraz, o Estado do Espírito Santo, louvavelmente, é um Estado bem administrado, agora é um Estado que contou durante anos e anos com os royalties do petróleo. Não. Tanto quanto o Rio de Janeiro. Não. Não? Não. Não tem? Não. A produção histórica do nosso Estado foi na faixa de 14, 16 mil barris dia. Somente nos últimos 6, 7 anos é que nós pudemos contar com a produção de petróleo em terras capixabas. Agora, nunca se esqueça que a produção de petróleo, ela traz como consequência um conjunto de responsabilidades. Veja então, Vossa Excelência, o Estado do Rio também contou, como o Espírito Santo contou, com forte participação nos últimos 8, 10 anos, é verdade, em função da expansão da indústria do petróleo e do gás. O Espírito Santo não está quebrado, está em dificuldade. Apesar de que o Rio Grande do Sul nunca teve petróleo para exportar. Sim, mas o petróleo é uma compensação. Mas o petróleo até agora há pouco era benéfico. Agora, o que eu considero adequado é o seguinte: o Rio Grande do Sul tem que ter dos demais estados solidariedade. Eu não estou discutindo isso, não.
Muito pelo contrário. O que eu estou discutindo é que nós precisamos ter na Federação Brasileira responsabilidade, porque senão a gente acaba fazendo piquenique na sombra alheia. Papagaio come pedra e periquito leva fama, como se diz no dia a dia. Essa que é a verdade. Quando nós buscamos o exemplo na Federação Americana, eu fui pesquisar o que acontece na Federação Americana quando um Estado tem dificuldade. A União socorre? Não. Sabe o que acontece lá? Nos Estados Unidos, quando ocorre um problema financeiro e econômico, os governos dispõem de elevada liberdade para cortar despesas, inclusive pessoal. Se o problema persistir, há um processo judicial de declaração de falência. O governante é afastado e a Justiça nomeia um administrador para implantar um plano de recuperação. Dessa forma, você garante que os desajustes fiscais não sejam repartidos com outros entes, além de exigir maior maturidade política e fiscal da população para eleger os seus representantes. Pois não. Agora, então, é uma outra senador, realidade, e não me falta, e não pode me faltar, solidariedade ao Estado do Rio Grande do Sul, e tem razão, Vossa Excelência, a história cristaliza a importância do Rio Grande do Sul para o nosso país. O que eu estou a defender é que aqueles que fizeram o dever de casa sejam reconhecidos, para que nós possamos fortalecer e possamos estimular e motivar esse tipo de princípio. Perfeito. Eu não quero me alongar, senador Ferraz, porque daqui a pouquinho vou ocupar a tribuna também. Agora, eu estou percebendo que esta renegociação da dívida dos estados, e que recebe apoios de alguns, se recebe o apoio e festejado o apoio do Rio Grande do Sul, é deplorado também por outros estados. Estamos percebendo isso. Agora, tudo isso está servindo para, quem sabe lá e finalmente estejamos pavimentando essa necessidade do pacto federativo, que tanto se fala há décadas e não se resolve. Não é admissível que a União receba 65% dos tributos para gerir mal, na maioria das vezes, como aconteceu nos últimos anos, e os estados estejam à míngua, como está o meu estado, sobre o qual quero falar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu já vou encerrar o meu pronunciamento, mas eu quero dizer duas coisas a Vossa Excelência, agradecendo o seu à parte. A primeira delas é o seguinte: há 30 anos atrás, há 26 anos atrás, o governo federal repactuou as dívidas de todos os estados brasileiros, de todos, do meu, do de Vossa Excelência e de mais todos, de todos os estados, os 27 estados, mais o DF. E estabeleceu um conjunto de condições, metas, para essa renegociação ser feita. As metas não foram honradas. Os governos continuaram gastando, como eu disse aqui, como se dinheiro nascesse em árvore. De novo, nós estamos negociando isso. O que eu não quero, se vida Deus me der, é daqui a 30 anos ver o meu país renegociando em torno das mesmas bases, sem que isso não tenha tido um valor didático e pedagógico. A outra questão é a seguinte: em 2002, o meu estado estava mergulhado numa crise sem precedentes. De crise, senador Lazier, os capixabas conhecem. Porque em 2002 o nosso estado estava mergulhado na mais profunda crise, quando nós chegamos ao governo com Paulo Artung, primeiro mandato. Nós devíamos 4 meses de salários de policiais civis, militares, professores, médicos, enfermeiros, que não recebiam salários. Imagina, Vossa Excelência, o que é assumir um estado em que os seus servidores não recebem há 4 meses. O governo que antecedeu o nosso, ele chegou a oferecer e abrir uma linha de crédito para os policiais. Os policiais tiveram que pegar empréstimos em banco para receberem os seus direitos, ou seja, os seus salários. Nós botamos a casa em ordem, nós demos um duro danado. E nós, em momento algum, procuramos o governo federal em busca de qualquer privilégio. Nós procuramos o governo federal em busca dos nossos direitos. E foi ao longo desses anos todos que nós conseguimos colocar o nosso Estado de pé. Portanto, o nosso Estado não está de pé por consequência de qualquer relação com o governo federal, não. Está de pé porque nós fizemos o dever de casa, e isso tem que ter um valor no momento em que nós estamos
sabe, trabalhando, processando um presidente da República por ter atentado às leis orçamentárias e fiscais. Na origem da crise que estamos vivendo está a crise fiscal brasileira, por achar que o Estado pode tudo, por achar que o Estado não tem limites. Então, são esses valores e conceitos que eu quero trazer para o debate. Agora, longe de mim deixar de externar a solidariedade necessária aos Estados brasileiros. Agora, é preciso que tenha-se justiça com esse debate. Essa é a pauta do Estado de Vossa Excelência. E Vossa Excelência conta com minha solidariedade. Mas essa não é a pauta do Espírito Santo. O Espírito Santo está pensando muito além. O Espírito Santo está pensando em parcerias que possam melhorar a sua competitividade, em investimentos no campo da infraestrutura, dado a nossa enorme internacionalização da economia. Então, nós temos uma agenda que se diferencia. É isso que eu chamo a atenção, para a necessidade de nós darmos a César o que é de César e de reconhecermos aqueles que, ao longo dos últimos anos, fizeram o dever de casa. Não sei se o senador Cristóvão me pediu a parte, senão eu paro por aqui, agradecendo as manifestações. Bem curto. Voltando à ideia do Brasil como tema, mais de que cada Estado nosso. Se o Brasil não for bem, os Estados não vão bem. Não tem perigo. Por isso, cada vez que a gente pensa o interesse do Estado, tem que pensar o interesse do Brasil. E segundo, se a gente vai fazer uma renegociação dessa, como a gente viu um dia desse, a renegociação para as empresas elétricas do Norte, ninguém pensa em fazer uma negociação para pagar a dívida com as escolas que estão quebrando no Brasil inteiro. Faz uma renegociação para dizer, vamos conseguir fazer com que a educação de cada Estado seja boa, de qualidade, e com isso o Brasil vai ganhar. Até poderíamos pensar, mas fora disso, é muito temerário acordos pontuais, visando o imediato, sem a perspectiva de longo prazo da responsabilidade fiscal. Senador Cristóvão Buarque, de fato é isso. Os nossos estados não são ilhas. Se o Brasil não for bem, o meu estado não vai bem. Para o Brasil ir bem, é preciso que esses valores possam ser cultivados. Porque quando o empreendedor privado, que dá um duro danado para manter o seu negócio de pé, porque quem gera riqueza não é governo. Quem gera riqueza é a capacidade empreendedora do povo brasileiro. O governo, em muitos dos casos, atrapalha mais que ajuda. Mas quando o empreendedor passa dificuldades, o que ele faz? Ele pode pedir recuperação judicial, ele pode até quebrar. Um governo, qualquer que seja ele, quando passa dificuldade, sabe o que faz? Transfere a conta para o contribuinte. Não é por outra razão que a escala da expansão da carga tributária chegou num ponto que nenhum de nós é capaz de admitir que, numa conjuntura como essa, em que há expansão fiscal, nós vamos aqui aumentar ainda mais a carga tributária, de modo a apertar ainda mais a vida e o dia a dia do contribuinte brasileiro. Mas eu acho que esse debate ele vai ter que existir aqui no Senado da República, e é com o espírito solidário que nós precisamos fazê-lo, mas é preciso que a gente encontre nessa negociação fatos diferenciados de uma negociação que foi feita há 27 anos atrás. O tempo tem que saia dessa crise melhor. Nós estamos afastando uma presidente da República porque atentou contra as leis fiscais e orçamentárias do país. Nós não podemos fazer o mesmo. Muito obrigado.